Anteriormente, em Nova York, no ano de 1999, os membros estavam tensos devido à virada de ano e com pouco tempo para terminar o milênio. E para piorar, uma vidente poderosa tinha visto o colapso da Camarilla. Ninguém sabia quando, mas que seria em breve. Nessa época, dois historiadores começam suas carreiras políticas. Artemi, um ator que estava na pior, e William, um ricaço que tinha sido transformado há pouco tempo por uma vampira importante chamada de Maria Antonieta. Inicialmente, eles trabalham em um caso para impedir uma ONG humana chamada de A Luz da Humanidade, e ao final descobrem que esta teria ligações com a verdadeira Mão Negra. Depois de algum tempo, seus caminhos se distanciam um tanto, enquanto Artemi buscava pelo fim de rituais feitos na cidade, que seriam feitos por sangue fracos, enquanto William buscava pelo auxílio dos Giovanni. Eles se encontram de tempos em tempos para pequenos negócios, mas principalmente pelo seu ódio mútuo a Nathaniel, o senescal e primogênito dos Ventru. Entre o fim da última crônica e esta, os personagens tiveram tempo para se melhorarem. Artemi desenvolveu a potência, além de treinar com armas. Na questão social, pediu o favor da príncipe para que ele fosse um discípulo dela. Isso seria um tanto escondido no momento. Enquanto William finalmente resgatava um favor antigo, ele pediu para que um Volgiri viesse à cidade para lhe ensinar a vicissitude, o que ele percebe que foi infectado com algo estranho e ainda estava por ver as consequências totais disso, e também aprende um tanto a moldar a carne. Ambos continuavam a trabalhar nos seus novos cargos, Artemi como Enforcer e William como Notaris. Claro que nem tudo é um mar de flores, afinal, eles estavam prestes a serem atacados pelo Sabá. Nova York tinha dado refúgio a dois Las Sombras e por isso, uma declaração de combate foi oficializada. O problema é que já são 3 semanas e nada direto acontece. Já indiretamente, muito movimento foi visto fora da cidade, em territórios neutros ou anarques. Eles também começam a cortar muitas fontes de dinheiro e poder dos vampiros, como drogas, que estavam em falta na cidade, e também obras, como o Teatro de Artemi, estavam paradas. Todos os vampiros da Camarilla estavam sofrendo de alguma forma, ainda que às vezes de forma menor, mas a tensão era palpável. Esta era a calmaria, antes da tempestade. 18 de outubro de 1999, Nova York. Artemi, em seu tempo parado, começa a formular um plano para sair novamente como um herói, ou pelo menos melhor do que está atualmente. Para começar, ele chama Gideon para conversar, e pouco tempo depois, ela está na sua porta. Ela prefere falar na dungeon dele, já que o mundo tem cada vez mais ouvidos. Artemi está bem preocupado com a falta de ataques. Ele nunca passou por isso, e quer algum conselho, principalmente já que ela é uma Hound. Ela diz que tudo isso na verdade é muito comum, afinal estavam armando alguma coisa, e seja lá o que for, seria grande. Com isso em mente, ele agora tinha certeza do que queria fazer. Começaria a juntar uma equipe para realizar contra-ataques e tentar diminuir o dano na cidade. Ele pede para que a Gideon consiga informações sobre qualquer coisa e ele cuidaria do resto. Ele manda mensagem para algum dos seus contatos e apenas Eve aceita de cara. Ele, ainda querendo buscar por mais pessoas, vai até a Isabela, onde consegue beber um mortal e pede ajuda para ela. Ela diz que é uma situação complicada, mas que fará o seu máximo para conseguir mais gente. E se quiser ainda mais apoio, é bom falar com os Brujah. Já William pensava no tanto de dinheiro que estava perdendo e continuaria por tanto tempo que esse conflito duraria. Afinal de contas, tinha entrado no ramo dos entorpecentes. Para pedir conselhos, ele contata a Maria Antonieta, que passa na sua casa para ir até o Principado, já que ela estava bastante ocupada e preocupada devido ao ar de guerra. Durante a viagem, Maria explica que toda essa situação tem mexido com toda a cidade e que não seria hora para eles tomarem nenhuma medida drástica, principalmente pelo erro que ele cometeu com os Ventru. Maria lembra que William assinou um documento que forçava ele a influenciar a primogênita dos historiadores e votar em conjunto com os Ventru, e Sabine não tinha feito isso, o que agora causou um distanciamento de todos os Ventru da cidade dos historiadores. Porém, poucos sabiam que a culpa era de William. Agora, ele queria correr atrás do prejuízo. Aproveitando que ele estava no Principado e que toda a primogênita estava lá devido à época de guerra, William consegue falar com Sabine e ela começa a ver se tinha trocado de opinião, e ela diz que não, ainda tinha a mesma posição, mesmo que isso tenha estragado um pouco a sua relação com Nathaniel.
Ela diz que com o tempo tudo voltaria ao normal. Ela também oferece uma sociedade, pois ela precisava de novos aliados. Aos poucos, ela vai abrindo o jogo. Ela e a Prince da cidade são grandes rivais no mundo da arte, e Sabine precisa de uma outra pessoa para desequilibrar o jogo. William parece muito relutante até saber que Artemie agora é o mais novo protegido da Prince. Sabine quer que ele dê um jeito de diminuir o movimento de uma das galerias da Prince. A arte não deve ser afetada, apenas o público ir para outro lugar. Artemie continua a buscar por aliados, e foi atrás até mesmo daquele que já foi seu inimigo e agora estão em paz, porém sempre como uma inimizade muito boa. Eles são breves um com o outro, eles combinam se ajudar neste projeto de Artemie e que eles precisavam agir com velocidade. O grande problema é Nathaniel, ele não daria permissão para os vampiros hábeis saírem de Nova York para fazer insanidades, isso era contra o ideal geral dele. Tendo esgotado no momento sua lista de pessoas que poderia recorrer no momento, resolve passar no Elysium, que é uma capela dos Tremere. Lá, Celine estava em suas leituras e dá um sorriso ao ver o seu convite ser finalmente aceito. Celine leva Artemie até sua biblioteca privada e começa a separar alguns livros, os colocando na frente dele em uma mesa lateral. Ao se sentar, ela começa a passar pelo seu ponto de vista sobre os rituais do sangue fraco. Ela diz que não tem nenhuma prova, mas que a guerra seria a volta dos antediluvianos e que apenas um grupo teria alguma vantagem ao pelo menos emular o levante dos sangue fracos, e que estes na verdade seriam a verdadeira mão negra. Artemie fica feliz ao ver que existe mais alguém neste mundo que também acreditava que tinha muito mais por detrás de tudo o que ele tinha feito, e tinha certeza que era impossível. Não dava para um bando de sangue fraco conseguir evoluir tão rápido em magia. William pega uma cópia do contrato com o Nathaniel e vai em busca do Senescal. Na mesma sala que ele falou com Artemie, agora estava o segundo vampiro mais poderoso em toda a cidade. O Toreador em seu primeiro movimento tenta trazer um argumento que na verdade seu papel foi cumprido e que seu superior votou a favor, no caso o Custodian Carmichael. Porém, Nathaniel primeiro insulta ele e Artemie, e diz que na época este cargo não existia e que o grande cargo é sempre a primogênita. Agora, Nathaniel pede para que ele peça desculpas ou a situação para ele ficará cada vez pior. William engole o seu orgulho ferido e pede desculpas. Nathaniel diz que ficou feliz com o ataque. Seriam poucos vampiros que teriam a coragem de vir na cara dele e dizer que ele estava errado. Ele propõe uma trégua entre os clãs. Porém, para que os dois clãs voltassem a ser amigos, ele precisaria fazer com que todos os toreadores da cidade se preparassem para a maior defesa que já existiu. Mesmo aqueles sem nenhuma experiência deveriam estar dispostos. Ele quer que os toreadores fiquem em Nova York e sirvam a Camarilla como nunca antes.